Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jardineiro em Ação. E neste vídeo, pessoal, eu irei falar um pouco para vocês sobre a planta aspargo. Uma ótima planta, pessoal, para vocês colocarem pendurado na sua varanda, pendurado na sua sala ou até mesmo em cima de um móvel na sua sala ou em qualquer ponto da casa, tá? Hoje eu vou responder várias perguntas que são feitas aqui no meu dia a dia de trabalho, tá? Então, uma das perguntas é: o aspargo é uma planta de sol ou uma planta para sombra, tá? O aspargo, pessoal, é uma planta que ela é apropriada para sombra, mas ela se adapta ao sol, ou seja, ela se adapta a receber pelo menos 4 horas de sol. O que acontece é uma mudança, tá, na estrutura da planta. Ela deixa de ficar um pouco mais verde, um pouco mais viçosa e começa a ficar um pouco mais amarelado, um tom de verde mais claro por causa da ação do sol sobre ela, tá? Com isso, ela ficando no sol, ela precisa de mais regas, porque ela vai secar com muita facilidade. Ao contrário de deixar ela na sombra, ela vai secar, vai demorar um pouco mais para secar, tá? Outra pergunta é: o aspargo é melhor ser plantada no vaso plástico, como está aqui, ou no chachim? Bom, pessoal, o aspargo, ele, quando plantada no vaso, acontece isso aqui, ó. Não sei se vai dar para mostrar para vocês. Ele tem pequenos bulbos, né? E aí ele, ó, pequenos bulbos, eles vão se desenvolvendo. E aí o que acontece? Ele sozinho, ele se dilata do vaso plástico. Ele começa a subir, tá? Então, aí, quando chega nessa fase, você já sabe que é necessário fazer uma poda das suas raízes, né? Retirando o excesso dos seus bulbos. Se você plantar já num chachim, o que vai acontecer? Esses bulbos, essas raízes vão tomar todo o chachim. E o que irá acontecer? Você, provavelmente, se você plantar num chachim que é feito hoje de fibra de coco e tal, você vai perder o chachim. Tá? No entanto, o chachim vai oferecer mais umidade para a sua planta, ao contrário do vaso. O vaso vai permitir que haja um secamento mais rápido das raízes, tá? Então é de escolha de cada um onde vai plantar, mas ela vive bem nos dois vasos, tanto no chachim, né, quanto no vaso plástico. Tá? Outra pergunta, pessoal, que o pessoal me pergunta aqui é adubação. A adubação para o aspargo é uma adubação de NPK. Você pode utilizar o NPK, o 10-10-10, tá? Pode utilizar torta de mamona para complementar. Pode utilizar também o esterco de gado. O esterco de gado é o que eu mais recomendo para quem está cultivando isso em casa, essa planta em casa. Por quê? Porque a utilização dos 10-10-10, do adubo químico, precisa se ter muito cuidado, porque se você usar em excesso, você pode matar a planta. Então, o que eu mais aconselho aqui é que as pessoas usem torta de mamona, né, que não é um adubo que você colocando em excesso irá matar a planta, tá tão fácil. E o esterco de gado, bem curtido, tá, bem peneirado, bem fino, para adubar a sua planta. Com isso, pessoal, o que eu recomendo você utilizando o esterco de gado é quando você plantar a sua planta, você deixe ela, né, num nível mais baixo do vaso, para que ela, quando você coloque o esterco, for adubar, que coloca o esterco, ela tem espaço para receber esse esterco, tá? Então, se você for adubar com o 10-10-10, com um vaso desse aqui, você utiliza uma colher de sopa bem rasa, tá? Uma colher de sopa bem rasa, colocando espalhado pelo canto, ao redor da planta. Tá? Não coloque no pé da planta. Isso aí vale para todas as plantas, tá? Nunca coloca no pé da planta. Coloca assim, junto ao caule, né?
coloca-se na borda do vaso para que quando as regas venham, esse adubo ele se dissolva e aí a planta absorva de forma lenta esse adubo, tá? Qual o substrato ideal para esta planta? Pessoal, eu recomendo sempre um substrato leve para plantar esta planta, né? Um substrato com casca de arroz, casca de pinos, fibra de coco, não a fibra, mas o pó do coco, misturado com um pouco de esterco curtido, tá? E aí a pessoa faz o replantio. Eu não recomendo nunca colocar areia, tá? Muita gente pega terra vegetal para plantar, o vaso fica muito pesado e a planta às vezes fica muito duro para o desenvolvimento das suas raízes, né? O desenvolvimento das raízes da planta. Então a planta tende a amarelar se não for bem adubada, e esse substrato leve com o pó da fibra de coco e casca de pinos, ele vai conservar um pouco mais a umidade e vai absorver um pouco mais dos nutrientes que você colocar, deixando ali disponível para a planta. No caso da areia, ele pode endurecer, né? Como eu falei, pode endurecer e não deixar as raízes desenvolverem na velocidade que precisa para sugar os nutrientes para a planta. Então, e como fazer, né? Como fazer a poda das raízes dessa planta? Eu tenho aqui uma planta. Aqui, pessoal, tem uma planta aqui, tá? E ela foi plantada com fibra de coco. Aqui, ó como está. Tira aqui para vocês verem. Aqui, pessoal, levinho, tá? E como vocês podem ver, as raízes já estão totalmente enoveladas, tá? Se fosse no caso de um xaxim, você poderia até, se for um xaxim feito de tela com a fibra de coco, com certeza vocês iriam perder esse xaxim, tá? Como o xaxim da Samambaiaçu não está sendo mais, quer dizer, está sendo produzido, mas em pequena escala, então está muito difícil encontrar, né? No caso desse xaxim, com certeza iria recuperar, mas nos xaxins que são produzidos hoje, dificilmente. Então o que nós vamos fazer é podar essas raízes. Quando eu falo podar, como fazer essa poda? Você basicamente, pessoal, só vai podar o fundo aqui, dar um corte aqui no fundo, tá? Retirando esse excesso e podar um pouco os lados, dando cortes dos lados, tá? Dando um corte dos lados. E logo depois você vai complementar esse espaço com um substrato de boa qualidade. Outra pergunta, pessoal, que as pessoas fazem é se dá para fazer novas mudas com os bulbos dessa planta. Os bulbos que eu falo são esses aqui, né? Se dá para fazer com esses bulbos. Pessoal, às vezes acontece de germinar, né? De sair folhas daqui do bulbo. Às vezes acontece. E às vezes esse bulbo ele seca e não germina folhas, não germina. Então é relativo. Às vezes sim, às vezes não. O que é mais fácil é você pegar as sementes. Eu tenho aqui sementes verdes aqui, ó. As sementes, as bolinhas. Aqui. As sementes aqui, as bolinhas. As sementes. Esperar ela ficar vermelha, né? Amadurecer. E logo depois você fazer o plantio na sementeira. Aí sim ela vai dar uma nova muda. Mas pelos bulbos, às vezes acontece de sair folhas e ela prosperar, e às vezes não, tá? Então é sorte. É bom você pegar um bulbo ele bem nutrido, bem desenvolvido,
para fazer isso, né? Então, às vezes você consegue, às vezes não. Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora é desenvasar essa planta e podar suas raízes para vocês verem como eu faço a poda das raízes e o desenvasamento do vaso, né? Então nós vamos, não é necessário retirar aqui, né, a haste. Então nós vamos tirar a planta do vaso, colocar aqui no chão, né? Como vocês estão vendo, como eu já mostrei, né? Ver as raízes todas enoveladas, tá? Olha o tamanho da folha dessa planta, tá, pessoal? Olha o tamanho da folha dessa planta, quase 1 metro, tá? Tem um aqui que ainda está bem maior, olha só, tem mais de 1 metro a folha dessa planta, olha só, mais de 1 metro a folha dessa planta, pessoal. Ó, ó. E as pessoas geralmente perguntam por que a minha planta não cresce desse jeito. É questão de adubação, pessoal. Só adubar a planta, regar direitinho, que sua planta desenvolve desse jeito, tá? E pode ficar até mais bonita. Então o que nós vamos fazer? Como eu falei, nós vamos podar essa parte de baixo aqui, para tirar a parte das raízes que ficaram enoveladas. Olha só atingiu, pessoal, as raízes que estão pelo canto dos vasos, né? A raiz central aqui, o núcleo das raízes não foi atingido. Então nós só vamos agora podar aqui os cantos, ó. Os 4 cantos. Isso aqui, pessoal, esse método de poda das raízes diferencia de planta para planta, tá? Existem plantas que você não pode fazer esse tipo de poda lateral, só a poda do fundo, tá? Não é necessário você podar fazer essa poda lateral. Já essa aqui eu faço, porque as raízes, quando estão bem sadias, quando a planta está bem sadia, as raízes desenvolvem muito rápido e toma rapidamente o vaso. E se você ficar podando as raízes muitas vezes, isso vai fazer com que a planta fique atrofiada e não desenvolva. Então nós vamos plantar aqui no mesmo vaso. Eu estou aqui com substrato de fibra de coco com esterco de gado, tá? Esterco de gado curtido. E aí eu preencho o fundo. E aí vou colocar a planta de volta no local, tá? Como vocês podem ver, ainda ficou alto, tá? Porque futuramente, se eu quiser fazer uma adubação, eu não vou conseguir, porque o vaso já vai estar muito cheio. Então eu vou retirar um pouco. Aí eu vou baixar um pouco mais. E aí vou preencher os lados. Pega um pouco mais de substrato. Vou dividir aqui as folhas da planta para ela ficar mais uniforme aqui. Vou colocar mais substrato.
E aí, pessoal, é só regar. Regou, tá? Você não leva essa planta para o sol, não deixa ela no sol, porque as raízes foram podadas, ela vai ainda desenvolver as suas raízes para sugar nutrientes e água, e então ela pode sofrer muito no sol, você pode até perder a planta, tá? Outra coisa, quando você faz esse replantio, a quantidade que você usa de esterco é mínima, tá? Porque você podou as raízes, se você colocar muito esterco, você vai acabar cozinhando, tá? A planta, cozinhando o resto das raízes que ficaram e cozinhando também a planta, matando a planta. Então, você vai colocar aí 90% de substrato por 10% de esterco. E logo depois que as raízes começarem a se desenvolver, aí você vai colocar fazer uma adubação melhor para desenvolver a sua planta, tá? E agora aqui basta você regar e pendurar a sua planta na sombra, tá? Você planta, coloca a sua planta na sombra. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Jardineiro em Ação. Muito obrigado. Por favor, compartilhe esse vídeo nas outras redes sociais. Deixe seu like, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E muito obrigado.